Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Uma pessoa que faz sempre o seu melhor se torna naturalmente uma referência, um líder, apenas pelo exemplo. Então entenda isso. Essa frase é do Joe DiMaggio e é uma frase importante para a gente entender a relevância de você liderar pelo exemplo. Muito bem, notícias que me chamaram a atenção esse início de ano: preços de fertilizantes caem para o menor nível em 19 meses, após recorde de alta em 2022. Preços dos fertilizantes em queda, menor nível em 19 meses. Isso é uma coisa positiva, viu? É um respiro para a inflação no mundo inteiro, porque isso foi pressionado, esses preços foram pressionados por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia e estamos vendo uma tendência agora inversa, de queda. O índice de fertilizantes da América do Norte, da Grain Markets, caiu 4% no dia 6 de janeiro e é o menor patamar desde junho de 2021, quando o índice havia alcançado um recorde de $1.270 por tonelada, depois que a invasão russa da Ucrânia derrubou o setor mundial de nutrientes agrícolas. Com fé em Deus, o mundo está voltando a uma normalidade, né? Está voltando a uma normalidade. Uma reflexão de início de ano que eu julgo sempre muito importante, a gente fazer um balanço das nossas vidas, o que fizemos de certo, de errado, lições que podemos ter com os erros que praticamos e algumas ponderações para guiar as nossas escolhas, né? A intolerância com o seu presente é o que vai determinar o seu futuro. A intolerância com o seu presente é o que vai determinar o seu futuro. Portanto, somos as nossas escolhas, viu? O que a gente faz hoje determina o amanhã. Coisa também importante aqui para a gente pensar: não existe crescimento sem preparo. Para o que você se propôs a fazer na vida, você precisa buscar se preparar, adquirir conhecimento, estudar. Só os medíocres não fazem isso, e olha que eles são muitos, mas todos condenados ao fracasso, todos condenados a não ser ninguém. Oprah Winfrey, americana, diz o seguinte: a única coisa que você pode fazer para mudar a sua vida agora seria começar a ser grato por aquilo que já tem. Esse é um pensamento que eu gosto muito, porque a minha vida ela começou a ser muito mais leve quando eu comecei a cultivar este sentimento que se chama gratidão. Acredite, gratidão muda tudo. Aprenda a ser uma pessoa agradecida e eu lhes garanto que não faltam motivos para você ser grato todo santo dia, viu? Todo santo dia. Uma má notícia: você está crescendo e quando isso acontece você sente um desconforto. Boa notícia: é desconfortável crescer, mas você está avançando, você está crescendo, evoluindo, e isso é muito bom. Então, há a dor do crescimento, mas entenda que isso faz parte. É preciso entender que isso faz parte e que a gente precisa enfrentar essas dificuldades do crescimento. Há uma pergunta que estão me fazendo agora nesse início de ano sobre a China, a Covid. O que significa esse fim da Covid-0 na China? Que implicações isso terá para o mundo, né? A China, eu falei isso no fim do ano passado, ela abandonou em dezembro, após aquelas manifestações da população contra a política de restrição zero. O governo decidiu sair do 8 para o 80, né? Então ele abandonou completamente o combate à doença do ponto de vista de controle. Não fazem mais testes, não fazem os lockdowns severos que eles faziam, liberaram geral. Então, o que se percebe dessa decisão? Bom, as infecções elas estão avançando com força lá na China. Isso tem essa reabertura, acaba tendo uma repercussão imediata do ponto de vista de afastamento de pessoas que ficam doentes, né?
Então, isso pode afetar a produção de alguns segmentos nesse começo de ano lá na China, né? À medida que essas infecções elas vão atingindo a força de trabalho, as empresas começam a ter mais problemas com os funcionários. A doença pode levar ao fechamento temporário de algumas empresas, de algumas fábricas, paradas em linha de produção. Tudo isso está sendo mapeado, está sendo esperado, né? Há sinais claros de pico de infecções na maioria das cidades chinesas, mas o que é preciso entender é que o coronavírus ele continuará se espalhando pelo resto do país nos próximos meses. Então, essa abertura completa, indiscriminada, da forma como eles fizeram, ainda tem um longo caminho a ser seguido, né? Por outro lado, isso afeta países como o Brasil, que tem uma pauta voltada para fornecimento de produtos para a China. Isso afeta grandes indústrias, grandes empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, que precisam das cadeias produtivas que estão na China. Isso vai gerar mais inflação? Como é que vai ser isso? Não temos essa resposta, a gente precisa ir acompanhando. Isso a gente faz na nossa seleção de empresas, que é um estudo mensal onde a gente faz uma análise de cenário macroeconômico. Então, mês a mês, você tem um filtro feito por mim, mostrando como está a situação. Por isso, esse é um dos motivos que eu sempre recomendo a seleção de empresas. Agora, o que se espera é que no médio e longo prazo, a gente pode estar vendo um arrefecimento do contágio e uma aceleração na retomada econômica. E na hora que isso for perceptível, obviamente isso vai dar impulso na economia do mundo inteiro. Isso vai dar impulso na economia do mundo inteiro. E na questão das commodities, isso também vai gerar impulso nos preços, porque a China é uma grande demandante de commodities. É isso que a gente entende, entendeu? Então vamos ficar acompanhando. Eu falei aqui num vídeo passado que um indicador que eu olho muito é o indicador PL. O PL, no dia 5 de janeiro, estava em 4,78 vezes. Ele é um dos mais baixos, né, desde 2013. Desde 2013, ele é um dos mais baixos desde então. Então, esse indicador PL nos diz que a bolsa está muito barata. Normalmente, a bolsa fica acima de 10 vezes esse indicador, o PL. Fica acima de 10 vezes normalmente. Na nossa bolsa, comumente, ela ficava acima de 15 vezes. Comumente, ela ficava acima de 15 vezes. Então, já chegou a patamares como 20 vezes, 25 vezes o PL. Ele está em 4,78, baixíssimo. Isso diz que a nossa bolsa está de graça. Ou compra agora ou cala-se para sempre. Ou compra agora ou cala-se para sempre. É isso, né? É isso que a gente tem que entender. Porque você vai comprar quando? Na alta ou na baixa? Na baixa. Lembrem o que eu falei da BlackRock, né? A BlackRock comprou Americanas na baixa, comprou Cogna na baixa, comprou Embraer na baixa. Então é isso, ou a gente aprende a fazer como os grandes, ou a gente fica de fora das possibilidades que a Bolsa de Valores insiste em nos apresentar com muita frequência. Houve uma onda de resgates no ano passado, 163 bi foram sacados dos fundos, 163 bi foram sacados dos fundos de investimentos, de ações, fundos multimercados. Foi o maior valor em 20 anos. Foi o maior valor em 20 anos, né? Se muita gente esperava que o mercado de fundos de investimentos mostraria uma grande dança nas cadeiras em 2022, com os recursos sendo migrados de produtos mais arriscados, como os fundos de ações e multimercados para carteiras de renda fixa, um volume concentrado de resgate de fundos mais conservadores nos últimos meses do ano acabou também afetando essa projeção.
houve uma retirada líquida de 128,6 bilhões de produtos de renda fixa. 128 bilhões foram retirados de produtos de renda fixa no mês de dezembro. Então, esse é um dado novo, 128,6 bilhões de reais saíram da renda fixa no mês de dezembro. Esse é um dado novo, esse é um dado novo. Para onde foi esse dinheiro? Deus é que sabe. Para onde foi esse dinheiro? Deus é que sabe. Em termos nominais, esta foi a pior, este foi o pior resultado da indústria, né? Desde 2008, da indústria de investimentos, desde 2008, período marcado pela crise global, né? Então, vale lembrar que esse fluxo de captação negativa, né, surpreendeu a grande maioria das pessoas, porque foi uma evasão de recursos, ou seja, uma saída de recursos da renda fixa, Então, vamos seguir acompanhando e tentando estudar e entender este movimento e falaremos mais, com certeza, na nossa seleção de empresas. Mas esse movimento me chamou muito a atenção porque ele foi um movimento atípico. A Oi, ela prepara a cisão do grupo com a criação de uma nova empresa, a Oi Fibra, vai virar uma nova empresa. A Oi está estudando fazer a mesma engenharia que fez com a Vital, fazer a mesma engenharia. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar valor. Você vai criar uma empresa, vai colocar ela para fora da Oi S.A., para que ela seja uma empresa com CNPJ próprio, com diretoria, né? E a Oi pretende destravar valor nesta empresa. Essa empresa, a gente precisa entender mais a respeito dela. Eu lembro que só de equipamentos que iam ser transitados para a Vital e que acabaram ficando com a Oi, equipamentos para essa parte de conectividade dentro dos domicílios, só isso aí estava estimado em R$1 bilhão em patrimônio que ficou dentro da Oi S.A. Além disso, essa Oi Fibra já terminou 2022 com faturamento de R$4 bilhões. É essa empresa que eles querem colocar para fora da Oi S.A. E aí pode fazer um IPO, pode buscar um sócio. O Rodrigo Abreu já disse que é possível vender 30% da participação e a Oi ficar com 70%. Vamos seguir acompanhando esse assunto, esse é um assunto que nos interessa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.